Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7 e o verso de número 2. E tu, ó filho do homem, dize: assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A mesma Bíblia que conta como tudo começou, esta mesma Bíblia também conta como tudo terá o seu fim. A mesma Bíblia que conta a bonita história de como tudo teve o seu início. Esta mesma Bíblia também conta a história de como tudo chegará ao seu final. O texto que eu li para vocês é um texto muito conhecido, e é lógico que o seu contexto tem todo um pano de fundo histórico que nos mostra a ocasião, o momento, a circunstância que Israel vivia quando Deus usou a boca do profeta Ezequiel para proferir palavras de juízo, de punição, palavras de exortação. Todavia, eu não quero entrar nesses méritos. Eu quero ficar só com a última sentença do texto. Por isto que eu li ele por duas vezes. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Esta coisa de pensarmos no fim do mundo, como será o fim, como será esta coisa do desenrolar dos últimos dias, dos últimos ares que se respiram na face da terra, é uma coisa que tem permeado a mente de muitas pessoas no planeta Terra. Desde os tempos mais remotos da história, o homem sempre questionou, sempre se preocupou com esta questão do fim. E quando eu leio um texto como este, que nos afirma categoricamente que vem um fim, e que este fim vem, e ele vem de maneira abrangente, ele vem de forma generalizada, ele vem sobre os quatro cantos da terra, eu começo a pensar tanto em questões contemporâneas, como em questões reveladas pela própria Bíblia, que na teologia está no campo da escatologia bíblica. Começamos a falar de algumas evidências deste fim por acontecimentos contemporâneos. Alguns cientistas dos mais renomados possíveis já concluíram que o planeta Terra está sem condições de sobrevivência por mais 50 anos. O ecossistema, por sua vez, está se exaurindo. Há um grande desequilíbrio no ecossistema, na ecologia, na flora e na fauna. Animais estão entrando em extinção por causa da urbanização que toma conta dos campos, e 70% da população
mundial hoje já reside nas grandes cidades. Há uma grande preocupação porque com a urbanização tomando conta dos campos, provocando extinção de animais, o ecossistema se desequilibra de maneira sistemática, a ecologia se desequilibra de maneira sistemática, fazendo com que pestes, doenças, toda sorte de doenças terríveis, que outrora não era comum no meio onde vivem os humanos, hoje, de maneira acelerada, toma conta do meio onde vivem os humanos. Os inseticidas que são usados para destruir os insetos que tomam conta das lavouras, servem apenas para fortificar estes insetos. Quanto mais inseticidas, mais eles se fortalecem. E o que era para servir de química, de remédio para destruição de insetos, termina parando no organismo dos humanos que consomem os produtos que vêm das lavouras. A economia mundial está por um triz, porque a economia mundial é alicerçada em cima da especulação das bolsas de valores em redor de todo o mundo. E essas bolsas de valores são fracas, são frágeis, e qualquer cataclisma, qualquer manobra mal feita, essas bolsas de valores podem ser desfeitas da noite para o dia, e trilhões, trilhões e mais trilhões de dólares, de reais, de euro e de tantas outras moedas em redor do mundo desaparecerão do dia para a noite, fazendo com que a economia mundial entre em uma crise mortal e fatal. A fome já é também um problema quase sem solução, porque os países que vivem na beira da miséria ou vivem já completamente na miséria não encontram recursos para se sobressair deste problema que é a fome. O nordeste do nosso Brasil, o norte do nosso Brasil, como é o caso de cidades do Amazonas que são afetados pela fome, países que se localizam no continente africano, que são também destruídos por causa do dano da fome. Pessoas que sofrem, que são vítimas deste grande caos chamado fome, que são desprezadas, que são menos favorecidas, que sofrem as injustiças sociais, as desigualdades sociais, os desequilíbrios da política mundial, e cada dia este problema, esta dificuldade, esta crise gera outras crises, como é o caso das criminalidades que toma conta das principais cidades, por que não dizer até no campo. A criminalidade assola os subúrbios, assola as periferias, e cada dia mais o homem parece entrar em um beco sem saída. E talvez você possa me dizer: pastor, todos estes acontecimentos, todas estas crises que o senhor está nos apresentando, sempre houveram, sempre ocorreram, sempre houve crise econômica, sempre houve crise política, sempre houve crise social, sempre houve criminalidades, sempre houve desacertos sociais. Porém, eu vos digo que, na verdade, sempre houve, mas nunca em uma escala global. Nunca estas crises
ganharam uma escala global. A era que vivemos é a era da globalização. O mundo está conectado, o mundo está ligado pela globalização. E estas crises também ganham escalas globais. Isso significa que o que ocorre no Brasil, ocorre na América, ocorre na África, ocorre na Ásia, e os continentes estão vivendo crises e mais crises políticas, econômicas, sociais, religiosas e daí por diante, em quadros quase que irreversíveis. Já foi comprovado que o século passado, que foi o século XX, foi o pior século de toda a história da humanidade. E não pensem os senhores que o século XXI será melhor, porque não será. O século XX foi um século de muito sangue, de muitas guerras, de altos índices de criminalidade, de altos índices de extorsões, de altos índices de crises políticas, econômicas, de altos índices de drogas em grande comercialização em redor de todo o mundo. E o século XXI será pior do que o século passado, o século XX. O século XXI trará consequências amargas, piores do que o que foi experimentado pelos seres humanos no século XX. No século XX houve grandes atrocidades, massacre de Hitler, que foi responsável pela destruição de mais de 6 milhões de judeus, genocídios, criminalidades e daí por diante. E talvez você possa dizer: pastor, é um congresso de jovem e o senhor veio nos trazer uma mensagem pessimista. Eu não vim trazer uma mensagem pessimista, eu não vim desanimar as tuas expectativas e as tuas perspectivas para o futuro, mas como profeta de Deus, eu vim aqui dizer-vos que se nós não estivermos na beira do fim do mundo, se já não estivermos vivendo o fim, eu posso vos afirmar, sem medo de errar, que a igreja de Cristo na terra já começou a experimentar aquilo que Jesus chamou de o princípio das dores. Quando eu falo para os senhores que estamos experimentando crises de acontecimentos contemporâneos, volto-me para a Bíblia para ver esta questão do fim e digo aos senhores que nós precisamos rever os conceitos que temos com relação ao fim. Se fala muito no fim do mundo, o mundo vai acabar, parece que é o fim do mundo. Basta um acontecimento, um episódio, uma catástrofe que tenha repercussão nacional ou internacional para as pessoas dizer que o mundo está acabando. Basta a queda de um avião com alto índice de mortos e destruição para as pessoas afirmarem que o mundo está acabando. Esta preocupação e, por outro lado, este medo do fim do mundo não é uma preocupação que nasceu ontem na mente das pessoas, não é uma preocupação ou um medo que passou a permear a mente das pessoas ontem ou hoje. Desde os tempos mais remotos, esta preocupação pairou na mentalidade dos homens. Eu tenho um exemplo clássico dentro da Bíblia, que é o exemplo dos próprios discípulos de Jesus, que um dia mostraram toda a estrutura do templo para Jesus, e Jesus vos afirmou: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos acompanharam Jesus até o Monte das Oliveiras e fizeram a seguinte pergunta: Senhor, dize-nos, quando serão estas coisas?
que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Era uma preocupação que já estava na mente dos discípulos. Se nós colhermos entrevistas das opiniões diversas que existem na mente de várias pessoas, algumas vão dizer: o fim do mundo para mim é quando eu morrer. Morri, chegou o final. Outros vão dizer: não, o fim vai ser quando morrer todo mundo, aí chegou o final. Outros dizem: não, o fim vai ser quando Jesus arrebatar a igreja, aí chegou o fim. Eu vos digo que nem quando Jesus arrebatar a igreja, porque o arrebatamento da igreja não é o final. O arrebatamento da igreja é só o começo de uma série de acontecimentos que acontecerão tanto na terra como no céu de maneira sucessiva. O arrebatamento da igreja será o fim do sofrimento dos salvos aqui na terra, para o início de uma nova vida de gozo, paz, alegria e felicidade com Cristo nos céus. Também não será quando morrer todo mundo, porque isso não vai acontecer nunca. E também não será quando eu ou você morrer, porque embora eu morra, embora você morra, mas a vida continua. Então eu estou diante de um texto que me dá o direito de viajar pelo arrebatamento, pelo tribunal de Cristo, pela grande tribulação, pelo milênio, pelo juízo final e enfim contemplar nas escrituras do Apocalipse a revelação que teve João de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E esta é a esperança de todos os salvos. O arrebatamento da igreja, meus queridos, se dará com alguns propósitos. E o primeiro propósito há de ser para ressurgimento dos mortos. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele disse que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o primeiro propósito será para ressurgimento dos mortos. O segundo propósito será para transformar e arrebatar os vivos. O mesmo Paulo, na mesma carta, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, continua dizendo: depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O terceiro propósito há de ser para galardoar os servos fiéis. O terceiro propósito será para galardoar os servos fiéis. Certamente que o segundo evento após o arrebatamento da igreja será o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo nada tem a ver com trono branco ou juízo final. O tribunal de Cristo não será para julgar salvação de ninguém, porque uma vez arrebatado, salvo. O tribunal de Cristo será para julgar as nossas obras. Mas nós precisamos rever alguns conceitos com relação ao tribunal de Cristo. Primeiro, porque alguém está pensando que vai receber galardão porque é bonito, ou porque pregava muito, ou porque era um grande pregador famoso, ou porque era um grande cantor renomado, ou porque era um grande pastor, ou porque orava todo dia, ou porque ia para a igreja todo dia, ou porque tinha todos os cargos da igreja em seu poder. Estão equivocados. Paulo nos dá alguma pista de como será o tribunal de Cristo. Uma das primeiras pistas que Paulo dá está na carta aos Romanos, capítulo 14, quando ele diz que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e ele disse que cada um de nós daremos conta de si mesmos, para de cuidar da vida alheia, cada um de nós daremos conta de si mesmos a Deus. Depois Paulo segue dizendo que nós haveremos de prestar conta das nossas obras lá. Depois Paulo nos dá uma segunda pista, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ele falou
que as obras serão provadas pelo fogo. Obras de madeira, de palha, de feno sofrerão detrimento. Obras de ouro, de prata e de pedras preciosas pesará para o tal ser salvo e receber o seu respectivo galardão. Quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, ele dá a terceira pista. Ele diz mais ou menos assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Depois ele diz: ninguém será coroado legitimamente, se também não militar legitimamente. Pastor, como é que faz para militar legitimamente? Ou o que é militar legitimamente? Primeiro eu quero começar a vos dizer que só vai receber galardão lá em cima quem trabalhou aqui embaixo e não foi pago aqui embaixo. Só vai receber galardão lá em cima quem trabalhou aqui embaixo e não foi aplaudido aqui embaixo. Só vai receber galardão lá em cima quem trabalhou aqui embaixo e não foi visto pelo homem aqui embaixo. Só vai receber galardão lá em cima quem trabalhou aqui embaixo e não recebeu absolutamente nenhum tipo de recompensa aqui embaixo. Deixa eu te dar um pensamento meu. Esta história de pregador famoso, de pregador popstar, de pregador 5 estrelas, de cantor 5 estrelas, de cantores medalhões, que acham que vão receber galardão lá em cima, porque era um grande pregador, porque era um grande pastor, porque era um grande cantor, estão completamente enganados e equivocados. Esta ideia de que eu venho pregar aqui e eu recebo uma oferta pelo trabalho que eu prestei aqui, isto já está tirando o meu direito de galardão. Entendam, meus senhores, eu sou um pregador consciente de que se eu prego, recebo uma oferta, já está pago, não tenho mais galardão lá em cima. Mas pastor, R$1.000 não paga uma pregação, R$2.000 não paga uma pregação. Mas é lógico que não, é claro que não. Mas a discussão aqui não é pagar a pregação, a discussão aqui é que o indivíduo está sendo beneficiado por um serviço que ele prestou, logo está pago. Então esqueça disso, meus queridos. Quando eu e você chegar lá, Jesus não vai perguntar para mim: quantos congressos você pregou? Jesus não quer nem saber disso. Isso é besteira, isso é coisa nossa, isso é coisa de homem. Quando eu e o Senhor chegar lá, Jesus não vai querer perguntar quantas agendas você fechou durante o ano, por quantos congressos você passou, quantos hinos você fez, quantos discos você gravou. Esta história de fazer congresso, no último dia, coitado do pastor, ele fica apertado, ele tem que gastar meia hora elogiando todo mundo, lendo o nome de todo mundo, agradecendo todo mundo, e tem gente que ainda sai bicudo porque trabalhou muito e o homem não viu, ainda sai nervoso. Então quando eu e você chegar lá, Jesus não vai perguntar quantos conjuntos você regeu, quantos grupos você liderou, quantos instrumentos você tocou. Quando eu e você chegar lá, a pergunta será: quantas almas trouxeste para o meu reino? O que pesa para receber galardão, meus queridos, é a alma, são as almas. Então vamos trabalhar um pouco mais, vamos acabar com essa competição, vamos acabar com esse negócio de pregar para ver quem prega mais, de cantar para ver quem canta mais. Vamos ganhar alma para Jesus. Receberá galardão quem ganha alma. Não sabemos exatamente quanto tempo durará este processo do tribunal de Cristo para a entrega do galardão, mas uma coisa é verdade: a Bíblia nos fala das bodas do Cordeiro, aonde a igreja ficará com Cristo, o noivo desta igreja, num período de 7 anos. Bodas
do Cordeiro. Jesus disse em João capítulo 14, verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, disse Jesus, não foi ET, para que onde eu estiver, disse Jesus, não foi extraterrestre, para que onde eu estiver, disse Jesus, e não foi filósofo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Grande líder, com poderes econômicos, com poderes sociais, com poderes políticos, com um plano de governo único, vai contornar a situação na terra, pelo menos temporariamente. Paulo chamou este homem de homem do pecado, filho da perdição. João, apóstolo do amor, chamou ele de anticristo. Se levanta contra tudo que se chama Deus, é oposição de Cristo. O nome já diz tudo, anticristo, que quer imitar Cristo, que quer receber a adoração de Cristo, vai comprar os moradores da terra, vai comprar os habitantes da terra, com a falsa paz, com a falsa prosperidade, vai fazer uma aliança com o Oriente, vai promover paz, a paz que a ONU não deu na faixa de Gaza, para o Iraque, a paz que os Estados Unidos não conseguem dar para o Afeganistão, para o Paquistão, para o Irã, e por que não falar de Israel? Este homem fará um tratado de paz com Israel, uma aliança. Judeus estarão convencidos de que realmente ele é o Messias profetizado por Isaías e outros profetas. O mundo vai aplaudir, o mundo vai elogiar, as pessoas irão dizer: este era o homem que precisávamos. Finalmente chegou alguém que tem equilíbrio político, equilíbrio econômico, para dominar o planeta Terra. Mas não se alegrem tanto, porque esta falsa paz, esta falsa prosperidade vai durar apenas 3 anos e meio. Daniel profetizou que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício, romperá o pacto com Israel. Paulo disse: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Será exatamente este o período que a Bíblia chama de grande tribulação, aonde as pragas do Apocalipse vão cair sobre a cabeça dos pecadores na face da terra. A Bíblia fala de 7 selos, a Bíblia fala de 7 trombetas, a Bíblia fala de 7 anjos que derramam 7 taças. Quando a Bíblia fala de 7 trombetas, você vai perceber que é mais ou menos assim: 1/3 parte dos homens, 1/3 parte do sol, 1/3 parte da lua, 1/3 parte da terra, 1/3 parte do mar. Mas quando 7 anjos derramam 7 taças, não é mais só 1/3 parte, mas de caráter global, de maneira generalizada, num todo, a terra experimentará as últimas iras de Deus que será derramada sobre a terra. A Bíblia diz mais ou menos assim, João na sua revelação: o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, e foi feita uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, e os tais blasfemaram do Deus do céu. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, como sangue de um morto, e morreu toda a
alma vivente do mar. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes, e eles se tornaram em sangue. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhes permitido que abrasasse os homens com fogo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o grande trono da besta, e ele se tornou tenebroso, e eles mordiam a sua língua de dor. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele se secou, e preparou-se o caminho para os reis do Oriente. E eu, João, vi sair da boca da besta, e da boca do falso profeta, e da boca do dragão, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônio, e eles vão ao encontro dos reis de toda a terra, para os congregar no vale, que no hebraico se chama Armagedon. O anticristo convence as nações da terra que o culpado deste caos é Israel. Israel é o culpado. Israel deve ser destruído. Israel deve ser riscado do mapa. Zacarias entra em cena e começa a profetizar, e Deus derramará o espírito de graça e de súplica sobre os remanescentes fiéis, e eles orarão: ó Deus, lembra-te da aliança que fizeste com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha aqui na ponta do meu nariz, quando esta oração for feita por Israel, aqui embaixo, esta igreja aqui, este povo aqui, vocês aí na galeria, obreiros, nós estaremos em uma grande festa com Cristo na glória. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 1, as descrições é mais ou menos assim: glória, salvação, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Sabe o que é isto? Isto é a letra da música que a noiva vai estar cantando lá na boda do Cordeiro. Jesus vai olhar para esta igreja aqui, porque eu imagino, pastor Sival, que naquele dia Jesus vai ficar entre duas vozes, pastor Pedro, duas vozes, um pede socorro e o outro adora. Israel pede socorro, mas a noiva adora. Israel pede socorro, mas a noiva adora. Jesus vai ficar dividido. Jesus vai olhar para a noiva vai estar mais ou menos assim. A noiva vai estar mais ou menos igual vocês estão aqui hoje. Isso aqui é um prenúncio daquele dia, todo eufórico, todo alegre, toda elétrica. Afinal de contas, é bodas do Cordeiro. A noiva está feliz. Jesus vai olhar para esta noiva e vai dizer: noiva, espera um pouquinho aí, minha noiva, calma, calma, vem comigo, vamos resolver uma parada lá embaixo agora, em caráter de emergência, é urgente. Jesus vai montar em um cavalo branco. Eita maravilha, oh glória, oh glória, cavalo branco. O contexto de Apocalipse 19 fala que ele virá acompanhado por milhares do seu exército de santo. O contexto diz que este exército de santos é a igreja. Os anjos virão também, mas a igreja estará acompanhando Cristo. É aí que eu quero ver. CNN, New York Times, Rede Globo de televisão, SBT, Rede Record News estarão dizendo: atenção, senhores telespectadores, estamos diretamente do Monte das Oliveiras para vos transmitir a maior guerra jamais vista em toda a história da humanidade. Aleluia! 40 mil bombas de hidrogênio que a Rússia tem estará armado lá. Os Estados Unidos com poder atômico, o Japão armado até os dentes, canhões
nações de guerra, tudo para destruir Israel. De repente, Mateus 24 e verso 29, e logo depois das aflições daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Quem vai estar lá?